Doutor Jean, o ser humano é formado de corpo, alma e espírito? Bom, nesse vídeo eu vou explicar sob o ponto de vista médico e sob o ponto de vista bíblico. E vou colocar esses dois conceitos para a gente entender como que isso pode mudar a perspectiva de um olhar médico quando passamos a observar o ser humano como corpo, alma e espírito. O que pode mudar sobre o aspecto médico ao analisar este contexto. Eu sou o Dr. Jean Carlos, médico, e já há algumas décadas eu trabalho com a medicina do homem, medicina que você conhece, mas focado sob o ponto de vista de medicina integrativa, né? Nos últimos 3 anos eu venho observando a necessidade de entender um pouco mais sobre um olhar mais profundo e mais integrativo ainda, que é trazer a importância da espiritualidade, ou seja, estudar um pouquinho mais a Bíblia, aprofundar nesse aspecto e entender sob o ponto de vista de um médico cristão apaixonado por Jesus que sou, o quanto que isso pode interferir. Em outras palavras, como a medicina natural pode sofrer positivamente a ação de uma medicina sobrenatural. Ou seja, como é que a gente consegue chamar Jesus Cristo, o médico dos médicos, para integrar o nosso corpo clínico? Esse vídeo a gente vai falar nisso. E voltando aqui, já vou direto para uma parte bíblica que afirma que sim, do ponto de vista bíblico, tem um versículo, uma passagem, que está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 23, tá? Em que o apóstolo Paulo separa o ser humano em 3 componentes distintos: espírito, alma e corpo. Esse versículo ele mostra, o apóstolo Paulo mostra claramente que o ser humano ele pode ser observado sob 3 aspectos: corpo, alma e espírito. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 23, está escrito assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda de vosso Senhor Jesus Cristo. Então, do ponto de vista clínico, o que muda? Olha, a gente, médico, já venho falando aqui em alguns vídeos, a gente observa muito o mundo físico, tá? A gente aprendeu isso na faculdade. A medicina são 6 anos de estudo, tá? Os últimos 2 anos a gente fica mais no hospital. Antes disso a gente tem muita teoria, um pouquinho de prática, mas nos últimos 2 anos da medicina a gente tem mais prática, tá? E dentro de um hospital, já nos últimos 2 anos de medicina, a gente vai basicamente validar aquilo que a gente aprendeu: tratar doenças, tratar feridas físicas, Você não vai encontrar uma faculdade de medicina que trate uma ferida espiritual. Mas espera aí, se na Bíblia diz que o ser humano é formado de corpo, alma e espírito, então, se existem esses 3 componentes, eu posso então ter um espírito saudável ou um espírito doente. Sim. Partindo desse princípio, sim, dessa observação, sim, eu posso ter uma alma saudável e uma alma
doente. Sim, sendo, neste caso, a alma a sede, sendo a alma seria a sede das emoções e também a sede do intelecto. Mas indo então para o terceiro componente, eu posso ter um corpo físico saudável e um corpo físico doente. Sim, esses três segmentos que formam o ser humano pode estar saudável e doente. Os três podem estar saudáveis, tá? Ou algum deles saudável e outro doente? Bom, vamos conversar um pouquinho mais, vamos aprofundar um pouquinho mais sobre isso. Então, como eu estava falando, lá no hospital, no último ano de medicina, a gente aprende de fato toda aquela teoria dos últimos 4, 5 anos, certo? E a gente aprende a tratar um corpo, apenas o corpo, se ele estiver saudável, ou seja, a gente aprende a remediar, tá? Aliviar os sintomas, e em alguns casos a gente consegue curar algumas doenças, algumas infecções bacterianas, uma amidalite, uma otite, a gente consegue de fato curar. A medicina realmente evoluiu no campo físico, né? Mas imagina o seguinte, então a gente trata, a gente aprende, são 6 anos de medicina para a gente aprender a tratar o corpo físico, certo? Mas se na Bíblia diz que são 3 partes, o ser humano está formado de 3 partes, está faltando coisa para a gente tratar, certo? Faz sentido? Então vamos lá, acompanha esse raciocínio. Se está faltando coisa para a gente tratar, então quer dizer que a medicina ela é incompleta sob o ponto de vista das dimensões que na Bíblia diz que existe esses 3 segmentos, o ser humano é formado. Então, de acordo com a Bíblia, se a gente aprendeu a tratar só isso daqui, e se a gente lá no hospital, na medicina comum, na medicina do homem, a gente não consegue e nem se fala em tratar o espírito, então, partindo desse raciocínio, a medicina do homem ela é limitada, certo? A gente não sabe tratar o espírito, a gente não sabe manter o espírito saudável, a gente não sabe tratar o espírito enfermo, não. E a alma? Olha, na psiquiatria a gente chega um pouquinho aqui na sede das emoções, na psicologia a gente trata um pouquinho da sede das emoções, então quer dizer que a alma, ela se beneficia da ciência do homem, um pouco sim, né? A gente não sabe se esse tratamento de fato é um tratamento que cura ou tratamento que alivia, mas a princípio muita gente tem capacidade de tratar pacientes aliviando as dores da alma, né? Psicanálise, psiquiatria e tudo mais, mas o espírito, realmente o espírito é o ponto que a gente, de fato, não tem muita conexão na medicina comum. A questão é que se na Bíblia diz que nós somos 3 partes de um ser, né? E quando a gente olha Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a gente entende que precisamos encontrar uma forma de tratar isso daqui. E como é que a gente trata o espírito? Se relacionando com Deus. E como é que a gente se relaciona com Deus? Entendendo mais sobre Ele, tendo maior intimidade com Ele e com leituras bíblicas, lendo a palavra, aumentando a nossa fé, exercendo a musculatura espiritual. Existem 3 tipos de musculatura, anota aí. A musculatura espiritual, que você faz essa hipertrofia para você se tornar um gigante espiritual, exercitando o teu relacionamento com Deus, nutrindo essa musculatura espiritual a todo momento, conversando com Deus, entrando em jejum, oração, ouvindo louvores, ouvindo pregações, ou seja, se relacionando com Deus. Deus é teu amigo, Ele quer conversar com você. E essa musculatura espiritual aqui,
é a principal musculatura. Veja bem, existem muitos homens e mulheres que você não percebe músculo visível, mas que tem uma musculatura espiritual gigante e são pessoas muito forte de espírito, forte de alma. E esse negócio de você ser forte de alma, que quer saber? Olha, você tem um espírito saudável que reflete numa alma que consegue solucionar problemas de alma doente. Então a hierarquia eu preciso ter tudo saudável, mas se for para escolher do ponto de vista de hierarquia, uma pessoa com fé, uma pessoa hipertrofiada do ponto de vista de espírito, uma pessoa que tem um espírito forte, consegue chover na sede das emoções, que é a alma, e essa chuva, quando vem, cura emoções feridas, cura problemas de trauma de infância, cura diversas situações da alma que podem estar intoxicando o seu corpo, cura estresse, cura diversas situações como tensão, e vários problemas relacionados à sede das emoções. Todas as vezes que a gente tem uma alma inabalável, tá? Por detrás de uma alma inabalável, sempre tem uma proteção espiritual, né? Então, se fosse para resumir do ponto de vista de qual tratamento seguir, você segue os 3. Na ordem, se relacionando com Deus, isso já vai refletir numa alma mais serena, tranquila, mais refrigerada, uma alma mais, de fato, uma alma que de fato passa a ter o apoio de anjo celestial, porque você está se relacionando com Deus, e o que Deus quer não é religião. Você não precisa ter medo de Deus, pelo contrário, você precisa ter um relacionamento com Deus, chamar Deus de seu pai, assim como você se relaciona com seu pai, tá? Se você tiver um relacionamento bom, porque às vezes a pessoa não tem um relacionamento bom com o pai e tem dificuldade de se relacionar com Deus e chamá-lo de pai. Bom, e por último, tem a alma, onde você vai, o corpo, né? Vai ter que exercitar, tá? Fazer uma alimentação mais saudável, porque aí você tem uma saúde completa. Então, esse vídeo era para falar sobre a saúde plena, a saúde completa, é quando você de fato trata e mantém saudável os 3 segmentos da tua vida. Não tem como você ter uma saúde plena e ser longevo, tá? Ter um coração leve, ser uma pessoa feliz, se você não tiver um espírito forte, uma alma inabalável e um corpo saudável. Tudo bom? Eu vou terminar fazendo uma oração de Pai Nosso para compor e sinalizar a presença de Deus na sua vida, para que você tenha um relacionamento com Deus, e que esse relacionamento com Deus lhe deixe forte espiritualmente, e que o fato de você estar forte espiritualmente, isso possa refletir na sede das emoções e da razão, que é a tua alma, controlando tudo isso, deixando uma alma leve e blindada dos eventos do dia a dia. E, consequentemente, você tenha um corpo saudável, tá bom? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, ontem, hoje, amanhã e para todo sempre. Aleluia. Se esse vídeo fez sentido para você,
escreve aqui abaixo, Jesus na veia, e compartilhe esse vídeo para 7 pessoas que de fato você quer bem. Compartilhe também para as pessoas que você não quer bem, porque nós não estamos aqui, a luta não é contra os irmãos, a luta é contra algumas autoridades celestiais que não têm uma ação pró-Jesus, entendeu? Um grande abraço e até o próximo vídeo.